financeiramente, presente simbólico. Mas como pastor que sou, sei o que vou falar. Não existe presente maior na vida de um pastor de que ele conseguir ver o exercício do Espírito Santo sobre a vida da igreja que ele pastoreia. Não existe prêmio maior de que o pastor ver vidas que estavam nas mãos de Satanás sendo recuperadas. Não existe valor que supere a alegria de um pastor ver você somar com ele, de estar com ele, de fazer discípulos, que foi ministrado aqui, os irmãos que me antecederam, de estar lutando pela mesma causa. Isso não existe. Não existe valor, não existe presente que supere isso na vida de um pastor, a alegria que ele sente. Não existe. E pensando nessa situação, sobre a vida espiritual, sobre a luta de um pastor, a luta cotidiana, de fazer com que as vidas estejam bem espiritualmente, que as famílias sejam estabelecidas, que Deus faça com que a sua presença se manifeste na vida da igreja, o Senhor me deu esse texto que eu li aqui para vocês. E a gente conhece a história da Arca de Noé. Eu quero falar aqui de 3 etapas da igreja, ou 3 etapas de uma igreja, ou 3 etapas aqui de Jardim Olinda, da igreja representada aqui, que representa o céu, a igreja pastoreada pelo pastor Josias. Então nós vamos falar de 3 situações e nós vamos glorificar a Deus. Primeira coisa, antes de nós entrarmos aqui no que Deus falou ao meu coração para esta noite, nós temos que entender qual que era a proposta. O que era a proposta? Deus estava chateado com o homem que tinha criado. O homem tinha mudado o seu propósito. E Deus olhou lá de cima e não viu ninguém a não ser Noé para que o projeto fosse realizado. Então os irmãos vão conhecer a história. Sabe que Deus passou todas as medidas da arca em tempos em que os homens casavam-se, davam-se em casamentos, os homens festejavam e não queriam saber de vida espiritual. Deus olhou lá de cima, viu um homem chamado Noé e disse: eu vou fazer um negócio forte na vida de Noé e eu vou mostrar o meu poder, o projeto que eu vou entregar para ele. Então Deus entrega um projeto para Noé. Diga comigo, projeto. Deus entrega um projeto para Noé. E Noé, ele foi fiel no projeto em que Deus entregou a ele. Então os homens zombavam de Noé e Noé estava no projeto. Os homens não acreditavam na pregação de Noé e Noé estava no projeto. A família de Noé tinha somado com ele seus filhos, as noras, a esposa, e todos estavam na mesma intenção. Tinham somado e Noé está já a terminar a arca. Enquanto Noé está nesse projeto, Deus está fazendo o que ele não pode, porque é importante a gente entender que Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. O que a gente tem que fazer, Deus não vai fazer por você. O que você tem que fazer, você faz. Milagre é com Deus. Então Deus está trabalhando. Noé ainda não sabia como seria realizado esse projeto, o que ia acontecer, mas Deus estava já com tudo planejado. E quando Noé termina, os irmãos conhecem a história. Noé entra com a sua família para dentro da arca. Os animais, por ouvirem a voz de Deus, de cada espécie, macho e fêmea, entram para dentro da arca. E Deus fechou a porta da arca. E aí quando Deus fechou a porta da arca, os homens que ficaram fora morreram porque a terra foi inundada por águas que Deus mandou. E os homens que não ouviram a voz de Noé morreram afogados. Diga misericórdia. Passaram-se algum tempo, 150 dias, as águas começaram a baixar.
Noé não abriu compartimento nenhum da arca. A porta ele não conseguia abrir. O único acesso que ele tinha para ver fora era uma janela que ele tinha feito, que Deus tinha dado ordem a ele. Passado esse tempo, Noé abre a janela. E quando Noé abriu a janela, Deus dá uma estratégia a ele, e ele solta primeiramente o corvo. O corvo vai e não volta. Na sequência ele solta a pomba. A pomba não encontrou lugar de colocar os pés, voltou para a arca. Ele espera 7 dias. Depois de 7 dias ele solta a pomba, e a pomba volta à tarde com um galho de oliveira no bico. Então ele entende que as águas estão baixando, já tem alguma árvore, já tem alguma montanha, o pico da montanha já estava aparecendo. E aí ele espera mais 7 dias, solta a pomba, e a pomba não volta mais. E aí ele conhece que já está tranquila a situação e que Deus já estava terminando aquele processo e eles iam poder sair da arca. Quando eu olhei para essa cena, o Espírito Santo falou comigo acerca da igreja, sobre 3 etapas que a igreja passará. Primeiro, Deus dará estratégia, porque no meio do povo de Deus, e eu quero que você se policie disso, que você ore a Deus e que você peça para que esse sentimento nunca entre no seu coração, porque o lance de soltar o corvo está na mão do pastor Noé, está entendendo? Olha aí. É o pastor Noé que solta o corvo, e é o pastor Noé que solta a pomba, está entendendo? E aí ele solta o corvo. Corvo é ave de rapina, irmão. Por que o corvo não voltou? O que tinha acontecido? A terra tinha sido inundada. Imagina a proporção de carniça que havia boiando nas águas. Corvo não serve para outra coisa a não ser ir atrás de carniça. Meu Deus. E dentro das igrejas está cheio de pessoas com sentimento de corvo. Quando é que eu tenho sentimento de corvo na minha vida? Eu vou falar porque Jesus está me mandando falar isso aqui hoje. Quando é que a pessoa tem sentimento de corvo? Quando o pastor solta ele para ele fazer uma tarefa, e quando ele chega no meio do caminho, ele perde o foco do que é primordial. Aleluia. Ele perde o foco por coisas supérfluas. Ele perde o foco por coisas que não produzem. Ele perde o foco e de cima o corpo do Espírito de Deus, que é a igreja, por coisas banais. Ele vende e se vende por coisas baratas, porque tem o sentimento de corvo. Mas tem que ter corvo dentro da igreja, não tem jeito. É verdade. Infelizmente tem os corvos que estão do seu lado e estão dizendo assim, ó, eu estou contigo, mas por dentro está dizendo, tomara que dê errado. Faz até figuinha assim, ó, para ver se dá errado. Tem gente que fala que está com você, mas está nada. O interesse dele é achar uma carniça. Alguém que está morto espiritualmente, só para envenenar ele. Aí o odor da carniça vai tomar conta do rebanho, e aí vai ficar uma coisa séria, não vai voltar mais, vai só espalhar veneno no meio do povo, e a situação vai ficar feia. Só que dentro de 3 etapas que a igreja passa, o efeito do corvo cai por terra, porque o Espírito Santo aleluia! Discípulos, amigos que estão aqui nesta noite, nós precisamos entender a proposta do Espírito de Deus. Agora a parte boa, essa é a parte ruim. O crente tem que entender que nem todo mundo que diz que está com você está. Nem todo mundo que diz que vai com você vai. Nem todo mundo que diz que vai somar, vai somar.
Tem muito corvo por aí, irmão. Meu Deus, é muito forte. E tem muito corvo por aí, porque existe muita gente que está num período apodrecido, morto espiritualmente, não tem compromisso com nada. Aí os corvos vêm e ficam pairando sobre aquele terreno, porque tem muito morto espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. O Espírito Santo nos trouxe aqui neste culto para nos dizer: se houver alguém morto aqui, Ele vai te ressuscitar espiritualmente. Outro lugar, porque aqui terá vida, aqui terá graça de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Ah, meu Deus, está ficando estranho. Entrega tudinho. Ah, não, tá, é bom. Outra parte. Quando ele vê que o corvo não volta, ele deduz: tem carniça na água. Meu Deus. O corvo ficou sobre algum cadáver lá. Então, para ter certeza se a água está muito alta ainda, e se tem muito corpo ainda, então eu vou enviar a pomba. Porque a pomba, ele representa o crente. Jesus disse que nós temos que ser simples como pomba. Então, o crente é representado pela pomba. E a pomba também representa o Espírito Santo. Vocês se lembram? Quando Jesus se batizou, foi batizado nas águas por João o Batista. E quando João está batizando Jesus, ele ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me compraste. E o Espírito Santo desce como um formato de pomba sobre Jesus. Então a pomba representa o Espírito Santo, e a pomba representa o crente cheio do Espírito Santo. Então Noé pega a pomba e solta a pomba. E quando Noé soltou a pomba pela janela, ela voltou, porque carniça e água acima. Não era o momento ainda. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que o Espírito Santo, ele começa a agir quando o corvo entra dentro da igreja. Não entendi, pastor, vou te explicar. O corvo entrou dentro da igreja. O corvo está tentando comer a carniça. Aí o Espírito Santo vai e paira sobre a face das águas, como está lá no livro do Gênesis. Ele paira, dá uma olhada, volta para o pastor e diz para ele: ó, aguarda mais um tempinho que não é hora de eu trabalhar ainda não. Tem muita gente ainda se quebrantando, porque eu vou no endereço certo lá. O Espírito Santo não perde tempo não. Se ele chegar e encontrar espaço, ele entra. Mas se ele não encontrar, ele vai trazer a orientação para o anjo da igreja. O anjo da igreja recebe a instrução. A água ainda está alta, tem muita agitação. Diga comigo: a primeira etapa. As águas estarão altas. Diga comigo: e detalhe, com carniça. Toda obra que começa, nós passaremos situações destas. É muito forte, gente. A água estará alta. O Espírito Santo dá uma pairada, volta para o chefe e diz: olha, dá um tempinho aí, que na segunda que eu for, vai ser forte. Meu Deus. Aí Noé segura 7 dias. 7 na numerologia quer dizer número de perfeição, ou também o número de Deus, o descanso de Deus. Então, coisas perfeitas, plenas. 7 é um número pleno, o número completo. Então, 7 dias ele espera. E depois do 7º dia, como é plenitude, né? Como é coisas completas, ele solta a pomba de novo. A pomba vai, e quando ela volta, ela vem para Noé segurando no bico um galho de oliveira. O que é a oliveira? A oliveira é aquela que produz a azeitona e se extrai o azeite. Então ela voltou para o pastor dizendo: eu já encontrei azeite lá no meio. Aleluia! O negócio da água está baixando, a podridão está baixando, e eu já estou encontrando unção lá no meio. Eu já estou lá no meio. Quando entra o Espírito Santo
óleo. Diga comigo, óleo. Você já viu motor de carro andar sem óleo? Se não tiver óleo no motor do carro, o motor vai travar o motor, vai fundir o motor. Tem que sempre ver se o nível, olha o que Jesus está me falando aqui agora. Tem uma valeta no motor do carro e você puxa aquela valeta e você vê o nível do óleo. Naquela valeta você vê a viscosidade do óleo, que às vezes você trocou para 5.000 quilômetros e quando você, com 3.000, às vezes você tem que trocar porque a viscosidade, o óleo não foi tão bom e você não colocou um óleo bom e com 3.000 quilômetros já tem que trocar o óleo. Às vezes já está baixo demais. Então a valeta, ela serve para ver a qualidade e o nível. E eu quero dizer aqui nesta noite que o Espírito Santo já está puxando algumas valetas de motor de carro de crente espiritualmente falando e está te mostrando: você quer trocar o óleo hoje? Você quer trocar o óleo hoje? Se você quiser, a graça de Deus vai invadir a sua vida. Debaixo da revelação aqui, irmão. Vai dentro. O Espírito Santo é igual frentista. Eu trabalhei como frentista há muito tempo. Muito tempo. Eu sei o que eu estou falando. Quando a gente vai lá, primeira coisa que a gente pergunta pro dono do carro: você quer que dê uma olhadinha no óleo, na água? Aí ele quer. Quem é que abre o capô do carro? É o dono do carro. Destrava, abre. Aí o frentista vai lá, completa, né? Ele abre, não abre tudo, ele só destrava. O frentista vai lá, levanta a tampa e já vai lá na valeta e puxa. Quando tá ruim o negócio, ele vai lá na janela e diz assim: ó, é o seguinte, olha isso aqui, o óleo não tá bom não. Você quer melhor o senhor trocar? Pode causar alguns danos no seu motor. Aí tem cliente que pega e já abre o coração, já troca, já coloca do melhor óleo, coloca sendo sintético, ele já investe num óleo melhor para poder ter um coração do carro bom. E o carro tem que andar algumas léguas. Sabe por que tem cliente que não está andando muito? Porque o óleo já perdeu a viscosidade e você, em vez de o óleo correr entre as engrenagens, ele está travando a sua engrenagem. Mas nesta noite, o óleo do Espírito Santo vai andar e você vai andar mais. Você tem muita lenha para queimar, você vai chegar longe, mas tem que trocar este óleo. Meu Deus. Se o cliente não quiser, o frentista não troca o óleo. O carro é do cliente. Eu estou oferecendo o produto. Você quer? Todos querem abrir o capô do carro espiritual hoje. O frentista Espírito Santo está chegando aqui hoje e está perguntando: você quer trocar o óleo? Eu vou trocar. Você quer colocar um aditivo no radiador do carro porque está superaquecendo? Você está parando no meio do caminho? Eu vou trocar tudo. Você vai andar. O Espírito Santo aqui nesta noite está perguntando: vou te falar uma coisa. Na cozinha do céu, tem uma comida de Deus para a vida daquele que quer se alimentar de coisas boas. E nós, como servos de Deus, que quem serve não pode ser maior do que quem é servido, estamos aqui com um cardápio. Olha o cardápio comigo para você hoje, ó. Glória a Deus. Está vendo aqui? O cardápio. Dentro desse cardápio você escolhe. Quando você escolhe, a gente entra na cozinha, o chefe Espírito Santo diz: eu já estou produzindo agora. Ele pediu isso? Eu já estou produzindo agora para ele.
Está entendendo? Porque quem tem que pedir é você. Meu Deus! É você que vê o nível. É você que vê o que está acontecendo. No caso do carro, é você que vê o nível do óleo. No caso do restaurante, é você que sabe o grau do que você está sentindo de fome. O tamanho da sua fome. Grande era a terra. Tem lugar que é self-service. Tem adolescente aqui que repete 2 vezes self-service. Tem certeza? Aleluia. Mas tem lugar que é prato feito. Tem lugar que tem as 2 opções. E aí ele pergunta, o que é que você quer? Aí você vai lá, pede, o garçom vai, traz para você. Mas quem tem que pedir é você. E tem uma coisa, no mundo espiritual, o pastor, ele é o garçom. É o pastor Noé, é o pastor Josias aqui, é como se fosse o pastor Noé. Ele é o garçom e os pregadores. E a gente vai com a bandeja, com o cardápio. Aí você pede, a gente volta aqui e diz, Espírito Santo, a igreja está querendo isso, atende a necessidade deles. A gente traz o que você pediu. Às vezes tem gente que recebe algo maior do que ele pediu. E tem uma coisa que você tem que dar glória nessa noite que eu vou te falar. O mais interessante, a conta já está paga. Foi paga na cruz do Calvário. O Espírito Santo, irmão, ele não desce em águas podres, ele não desce, ele não vai colocar os pés dele em águas que tem carniça. Ele espera a água abaixar, depois ele vem, encontra um galho de oliveira, traz a resposta para o pastor e diz, começa a se preparar, porque o projeto de Deus, a arca vai abrir. Eu tenho um projeto para uma nação, eu vou fazer um negócio forte. Começa a se preparar, porque a porta da arca vai abrir. A arca é o anonimato. A arca é o momento em que nós temos que ficar aprendendo com Deus. Quando a porta da arca abrir, a nação que Deus prometeu vai acontecer. Deus tinha uma promessa a realizar. E uma nação ia nascer da vida de Noé. Tá? Uma olhada para a direita, uma olhada para a esquerda. Olhou os seus irmãos, diga para ele assim, ó, fica dentro do projeto de Deus. Mas eu estou sentindo muita graça de Deus. Sabe o que é mais interessante? É que dentro da arca tem todos os compartimentos para cada espécie de animal. E os animais carnívoros que poderiam fazer uma bagunça lá dentro. Que fazer bagunça nada? Ficaram no controle. Olha o anjo aqui. Eita! Controlou tudo. Olha o anjo. Se passar a língua nos beiços do leão, eu corto a cabeça. Mas não é nem para olhar para a ovelha. O leão está quieto. Serpente, cada uma de uma espécie, né? E estão lá no meio. E a família de Noé está lá no meio. A serpente ela sai por qualquer situação. Mas a serpente não sai, que o anjo está aqui, ó. Um monte de ave lá dentro. Abriu a janela, não é para sair ninguém. É só quem Noé autoriza. Você pode ser águia, você pode ser o que for. Existe uma autoridade maior aqui nessa igreja. E Deus
Serra? Eu já tenho alguns que foram. Vocês viram aquele, foi o Taboão da Serra ou foi de São Paulo? Acho que foi o Taboão da Serra, que o pai deixou o menino pular a grade e o leão veio, né? No braço do menino, foi isso? Acho que foi o Taboão, não foi? Porque eu lembro que eu fui lá e tem uma grade assim que é fácil. Você pular, você está bem pertinho da grade. Sabe? E a gente fica vendo o controle de Deus. Irmão, se você estiver fora da arca, você vai morrer. E logo vai vir um abutre e vai comer a tua carne espiritual. E você não vai servir para nada mais. É melhor ficar dentro da arca. Tem um monte de bicho lá dentro. Tem um monte de compartimento lá dentro. Mas é tudo segundo a ordem de Deus. Não tem bagunça dentro do projeto de Deus. Não tem algazarra dentro do projeto de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: se você estiver dentro do projeto, fica tranquilo, a tua vitória vai chegar. Porque existe dentro do projeto. Eu sou arretado. A tapa no pé do ouvido. Tem pé ouvido. E comigo o buraco é mais baixo. O Espírito Santo é uma bomba. E o Espírito Santo já está dando uma volta na água. Está voltando com um cara de onde veio. Para trazer notícia para dentro da arca, para dizer: nesse negócio de bravo não. O Espírito Santo já está trazendo a resposta, e a resposta para qualquer um aqui é: aceite que vem de Deus. Aleluia! E quando tiver no projeto de Deus, não tem algazarra. Irmão, essa igreja tem um trabalho muito novo. E eu vou te falar uma coisa: olha que a responsabilidade está sobre os meus ombros de falar isso aqui. Vocês têm pastor ensina a igreja muito bem, eu tenho certeza disso. É um grande pregador, ilustre pregador da palavra de Deus. Mas eu vou falar aqui o que Deus está me mandando dizer. Esse negócio de profecia sem pé e sem cabeça, não existe Deus neste negócio. Irmão, o que Deus fala é com exatidão. Esse negócio de tem tantas pessoas aqui, isso não existe. Quando Deus quer falar, Ele aponta para você, porque Ele sabe o endereço certo. A gente está vivendo aí, eu posso falar, irmão, mais 5 minutos aqui. Eu posso falar o que Deus está colocando no meu coração aqui. Eu estou cansado de um evangelho que outro dia eu fiquei de uma temperatura de nervoso lá em cima. Eu estava saindo para ir para a igreja. E aí eu ia pregar em um congresso. A televisão estava ligada e um líder aí de uma determinada igreja colocou uma meia com o símbolo da igreja dele e vendendo a meia. Qual que era a proposta? Você vai colocar a sua meia e aonde você colocar a planta no seu pé, você vai conquistar a terra por apenas R$139,90. Isso é uma baixaria. Estão comercializando o evangelho de Jesus Cristo. Você não precisa pagar nada, já está pago na cruz do Calvário. Você quer ter uma vida? Todos querem ter uma vida próspera.
Dá o seu dízimo e a sua oferta. Dê o dízimo e a oferta, Deus prospera. Aleluia. Acabou! Faz fogo, sabe? Nasce no coração. Seja sincero com você e com Deus. Mas aí ficam comercializando. Outro dia venderam lá uma rosa ungida, sabe? Outro dia venderam lá uma aliança, não sei das quantas, e viram uma bagunça, sabe? E eu entendo que no projeto de Deus não tem bagunça. No projeto de Deus não tem algazarra. Sabe? A gente é falho, mas Deus não é falho. Deus não escolhe ninguém sem que você não tenha a capacidade para fazer aquilo que Ele te escolheu para fazer. O nosso Deus é um Deus perfeito. O nosso Deus é um Deus que não afalha. E fazer alguma coisa que Ele manda, grande responsabilidade é de fazer com perfeição aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu queria que você olhasse para o teu irmão essa noite e dissesse para ele assim, olhasse para ele, dê uma olhadinha para ele e dissesse para ele assim, ó: fica no projeto de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Vou terminar. Primeira etapa: as águas estão altas. Hora da confusão carniça. O corpo vai só para mostrar. O corpo vai. Tem carniça. Vai lá, se afunda na carniça. O corpo serve para limpar. Olha o que Deus está me dando aqui agora. Desceu agora quentinho. O corpo só serve para limpar. Que só sai quem o corpo pega. E quem saiu é porque é carniça, está limpando. Eu tenho que falar porque Deus está mandando falar. Tem gente que fala assim: eu saí porque a palavra foi dura. A palavra só é dura para quem está errado, irmão. Aleluia! Pastor, não vigia. Está errado aí, está doendo, meu amigo. A carapuça está servindo. Aleluia! Mas quando você tem vida compromissada com Deus, mesmo que doa, você não sai do lugar que Deus te colocou. O projeto é do projeto. Limpou a carniça, a bomba saiu, não dá ainda, voltou. Ainda está tendo limpeza, deixa limpar. E o mal se corrompe com o mal mesmo. Vai limpando. Depois que limpou tudo, que é assim, irmão. Igreja que é projeto de Deus, quem é carniça ou ressuscita de estado de podridão ou sai fora. Está entendendo? Ou ele ressuscita, entende a proposta, muda a ideia, só o pastor, ou ele sai fora. Ele não suporta ficar, não tem jeito. Ou ressuscita ou sai fora. Porque o corpo vai limpar. Pois o Espírito Santo veio só para passar o bálsamo. Dá uma olhada, fiscalizou, trouxe a mensagem. Primeira etapa: limpeza e instrução. O pastor ficou, crente. Já sei como é que é a igreja. Deus está limpando, instrução do Espírito Santo. Segunda etapa: dispensação da graça. Está vindo com o cargo de oliveira. Tem graça para quem quer. Quem quiser receber a graça, vai ter a graça. Última etapa e eu finalizo. A pomba foi e não voltou mais. A pomba vai e não volta mais quando ela for com a igreja. Aí, pastor. Aí aquele grande dia, o pastor vai chegar diante do Deus Todo-Poderoso com o Espírito Santo do lado e dizer: as almas que o Senhor me confiou, eu abri a janela depois da dispensação da graça e nós conseguimos chegar. Graça e arrebatamento da igreja. Porque quando o Espírito Santo for, a arca que é Jesus abre a porta e vai começar novo céu e nova terra. Já aconteceu isso com Noé?
que tinha água, veio, destruiu tudo, né? Chuva, depois abriu a arca, novo céu e nova terra. Vai começar uma nova linhagem. É o que vai acontecer na igreja. Quando a pomba for, é sinal que a porta da arca, que é Jesus, já está abrindo para a gente entrar na Canaã celestial. Abre a tua boca para adorar a Deus. Se você acreditar, hoje Deus diga nova. Mas enquanto não chega essa última parte, que é a dispensação, aleluia, da salvação, do arrebatamento, a igreja hoje aqui em Jardim Olinda está vivendo a pomba que vem com no seu bico um galho de oliveira que representa o Espírito Santo. E eu tenho autoridade de Deus para dizer que se alguém quiser aqui algo forte do Espírito Santo, ele já está à disposição para derramar azeite aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Diga para o irmão, sabe por que isso, irmão? Porque essa é a nossa dispensação atual. Aleluia. Diga para ele assim, ó, quando o azeite desce, é uma preparação. Diga para ele, quando o azeite desce, é um ensaio para aquele grande dia. Porque quando o crente recebe azeite, irmão, aleluia, ele recebe o gosto, o ponto da alegria do que vai ser eternamente lá. Do que vai ser eternamente lá. Crente cheio de Deus, é crente cheio do céu. É crente cheio do céu. Pergunta para o teu irmão, você quer receber um pouco do céu nessa noite? Quer receber um pouco do céu nessa Diga noite? em nome de Jesus. Glória a Deus. Maior alegria desse meu amigo aqui, ó, Pastor Josias, é ver você edificado e preparado no azeite para poder entrar no céu de glória. Glória a Deus. Diga comigo assim, pastor,